A depressão alimenta-se no silêncio. No início, são as pequenas coisas com as quais lutamos que decidimos ignorar. Preferimos pensar que não estamos deprimidos em enfrentar a dura realidade. É como uma dor de cabeça. Dizemos que é temporária, que vai passar, mas não. E você fica preso neste estado de espírito. Usa uma máscara para esconder o que sente e continuar a viver com as outras pessoas, porque é isso que é suposto fazer. Mas o problema é que a depressão não desaparece e a máscara que se usa começa a pesar mais e mais. De repente, sente-se a afundar cada vez mais. Afasta-se lentamente da família, dos amigos. A vontade desaparece. As pequenas coisas que antes lhe davam prazer, hoje não têm qualquer valor. E até mesmo as tarefas mais simples se tornam dolorosas. É aí que pensa: por que é que me continuo a esforçar se nada me faz feliz? Tudo isto faz-o sentir-se ainda pior e fica preso num círculo vicioso, numa vida que não lhe parece mais sua e que agora não faz qualquer sentido. Os dias perdem o sabor, os momentos felizes perdem a cor e mesmo rodeado por pessoas é como se estivesse completamente sozinho. Por fim, os relacionamentos acabam, apesar de uma parte de si querer imensamente que as coisas resultem. Sente-se tão vazio, tão só, tão indiferente. Bom, muito bom dia. Nós damos início a mais um programa Saindo da Depressão, depois de acompanhar essa reportagem que vai mostrando claramente como é a vida de um depressivo. E como foi dito aí, muitos pensam que é uma fase. Aquela tristeza é uma fase que vai passar, que depois de algum tempo vai melhorar, que vai conseguir sair daquela situação. Mas a realidade tem sido exatamente outra. O que nós temos visto, infelizmente, é que isso que era para ser uma fase se tornou uma coisa constante na sua vida. A tristeza, o isolamento, a falta de energia, a perda de gosto pela vida, você já não tem mais vontade de se arranjar, a insônia, as noites de tormento, tudo isso se tornou algo constante na sua vida. Já não é uma fase. A depressão se tornou profunda, até posso dizer crônica. E quando chega nesse ponto, o que vem no pensamento do depressivo e da família do depressivo? Não tem mais solução. Agora eu tenho que me contentar. Agora eu tenho que aceitar essa situação. Vamos ter que tomar remédio para o resto da vida. E eu estou aqui no programa Saindo da Depressão para te provar o contrário. Que tem uma saída. Que você pode ficar curado, 100% curado, voltar a ter a vida normal que você tinha, e nem digo voltar, você pode ter a vida que nunca você teve. Acompanhe o programa de hoje porque eu vou lhe provar que isso é verdade que eu estou falando, e vou lhe provar com fatos. Nós somos a única igreja que chega aqui com testemunho. Nós somos os únicos que fala que tem cura para a depressão e mostramos testemunho, mas ninguém faz isso. Mas ninguém faz isso. Nós mostramos com fato. E mais uma vez está aqui comigo a dona Cristina. Tudo bem? Tudo bem. Muito bom dia. Obrigado por estar mais uma vez aqui no programa. Está o pastor Marcos. Bom dia. Bom dia. Depressão tem cura, dona Cristina? Tem cura. Você pode afirmar que tem cura? Posso afirmar, sim. Porque você teve depressão? Porque eu tive depressão. Bem, ontem, quem não acompanhou o programa, a senhora já esteve aqui no programa de ontem, a senhora teve depressão há quantos anos? 10 anos. Aconteceu por causa da perda de um familiar. Sim. Não é isso? Só fazer um breve resumo para quem não pôde acompanhar ontem. Ela perdeu o pai dela, não conseguiu lidar, foi o pai, não foi? Foi. Não conseguiu lidar com a situação e acabou aquela tristeza, como disse na reportagem, que era para ser momentânea,
que é a tristeza natural da perda de um familiar, se tornou algo constante na sua vida. Foi, é isso mesmo. Na altura também falavam para mim que ia passar, que com o tempo eu ia me acostumar. O problema é que isso não passou. Não passou. Não passou até aquele ponto do fundo do poço, onde aquilo foi-se acumulando, afetou todas as áreas da minha vida. Então, ontem a senhora já falou um pouco sobre a família. Eu queria que você falasse mais sobre isso, porque quando a gente fala de depressão, nós estamos falando de um problema que prejudica o depressivo, mas tudo que está à sua volta e todos que estão à sua volta acabam sendo prejudicados. É isso mesmo. Tudo e todos. A sua família foi prejudicada? Muito. A infância, principalmente dos meus filhos. A infância deles, eles cresceram com... Ainda hoje eles falam isso. Porque é que eu não fui aquela mãe presente, aquela mãe que só discutia em casa, só era aquela mãe violenta. E eles tiveram um mau exemplo, não é? A senhora não era capaz de dar um carinho, não, um mimo? Muito dura, muito áspera com os meus filhos. Não dava um sorriso, não dava a mínima para eles. Então eles viveram com o carinho do pai. O pai mesmo sendo ausente, não é? Porque ele passou a não estar mais em casa, porque ele vinha para casa e era só para eu discutir com ele, porque eu era como uma barata ali no pé dele sempre, constantemente. Ele estava em casa, ele estava longe, eu tinha muita saudade dele e ligava, anda para casa, anda para casa. Ele chegava em casa, eu discutia com ele. Muito nervosa? Muito nervosa. Ali afetou toda a minha família, onde o meu... Hoje é meu ex-marido, porque eu tive que separar, mas na altura ele era meu marido, onde ele me pôs completamente de lado, porque era um homem que não tinha carinho da esposa, e então ele envolveu-se com amantes lá fora. Ok. Mas a questão que a gente coloca aqui é a seguinte... Tudo isso por causa da depressão. Tudo por causa da depressão. Antes da depressão, a senhora não era essa mulher. Não, não era essa mulher. Era uma dona de casa, era mãe, era esposa. Era. Depois da depressão, a senhora sabia que estava errada. Eu sabia, só que era algo tão forte que me dominava que eu só dava conta quando já tinha feito mal. Era, né? Era mais forte que a senhora. Era mais forte que eu. Falando sobre a casa ainda, dona Fátima, dona Cristina, sobre a família... As brigas, então, e as discussões eram constantes. Eram. Não é? A senhora falou de um episódio, comentou ontem rápido, que a senhora tentou matar a família. Tentei matar. Foi uma vez? Várias. Várias vezes? Várias vezes. Conte-nos quais foram as vezes assim mais chocantes. Como é que foi? As vezes mais chocantes foi quando eu cheguei o lume à casa, porque eu pus em risco toda a família e não só o prédio, porque era um apartamento. Ali teve que vir mesmo os bombeiros, porque estava a arder mesmo. Ali eu lembro que tinha um secador ligado na ficha e eu comecei a acender na casa de banho, eu comecei no quarto, depois no quarto dos meus filhos. E eles estavam no salão. Eles não se aperceberam, só quando começou o cheiro é que eles todos se levantaram, ali já era muito fumo, porque eu cheguei depois na casa de banho e ali houve um curto-circuito com o secador ligado. Mas foi proposital, a senhora foi. Provocou o incêndio? Sim, a senhora fez aquilo? Eu fiz aquilo. Foi um acidente? Foi com um isqueiro. Não sei como é que aquele isqueiro veio parar na minha mão, porque ninguém era fumador lá em casa. Mas o que passava na sua cabeça naquele momento? Ninguém me entendia. Já que ninguém me entende... Vou acabar com todos? Vou acabar com todos e eu com tudo? junto. Sim. E a casa chegou a arder? Chegou a arder, mesmo. Com a senhora dentro? Comigo dentro. Com os filhos dentro? Comigo dentro. Com o marido dentro? Toda a gente, era para matar tudo. Essa semana a gente teve aquela triste tragédia, não é? Daquele pai que matou o filho de 2 anos de idade apenas. A filha. A filha de 2 anos de idade. Então, aí fica a pergunta... O que pode fazer um pai matar a própria filha? O que pode provocar um pai, 39 anos, se eu não estou enganado, não é isso? Matou jovem. A sogra. Quer dizer, e depois se matou também. Sim. O que pode provocar isso? Bem, a depressão coloca esses pensamentos. E o que está por detrás da depressão? É um espírito. É uma pessoa que tem a mente dominada por um espírito. Nós temos falado isso aqui no programa e eis aí a razão pela qual
a psicologia e os psiquiatras não conseguem encontrar a cura para a depressão. Os antidepressivos até auxiliam ou deixam a pessoa mais calma, até conseguem controlar um pouco, mas encontrar a cura definitiva, ninguém nem ousa falar que existe uma cura definitiva. Nós falamos. Eu falo para você aqui com todas as letras que depressão tem cura sim, e o que é mais impressionante é que é em 3 minutos, e é sem internamento, sem medicação e sem pagar absolutamente nada. 0. Porque depressão é espiritual. E uma vez saindo desse mal espiritual, o depressivo fica bem. A senhora, então, tacou fogo na casa. Eu toquei fogo na casa e fui levada pela polícia, pela ambulância, fui logo... A senhora falou que foi algemada. Fui algemada, na hora, criminosa. Criminosa. Aquilo é crime. Fui algemada, mas como eles sabiam que eu andava a ser acompanhada por uma psiquiatra, que eu tinha problemas psiquiátricos, porque eu era louca, eles não me levaram para a cadeia, levaram-me logo direta para a psiquiatria. O hospital psiquiátrico. Sim, fiquei logo lá no hospital psiquiátrico, onde eu fiquei logo ali isolada, não é? Numa cama de forças, com correias, porque eu era muito violenta, até os policiais eu fazia-me a eles, não respeitava ninguém. A enfermeira atirava para o meio do chão e ela caiu no chão. E então ela depois jogou um líquido amarelo na boca e eu fiquei completamente morta. Era? Era, e foi uma coisa que me deu para eu me acalmar, mas eu quando acordava eu já estou aqui de novo. Não lembrava de nada, né? Não, depois... Aquela foto ali, dona Cristina, foi um desses internamentos? Sim, sim. Aí sim. Não foi esse que a senhora está falando agora? Não, mas foi um dos? Foi um dos internamentos. Aí foi quando eu foi quando eu perdi a fala. Perdeu a fala? Perdi a fala, fiquei bloqueada ali, foi na altura que eu fiquei sem pulso, fiquei completamente como morta. Porque há ali um bloqueio que a consciência está viva, a gente ouve tudo, mas está bloqueada. E os exames médicos detectam que a pessoa está como morta. A senhora não tinha pulsação? Nada, não tinha pulsação. Eles não sabiam mais o que me fazer. Eu ouvia tudo, porque eu posso falar isso porque eu ouvia. Eles dizer que eu estava como morta. É o caso que às vezes até passam a certidão de óbito e a pessoa talvez até esteja viva. Que coisa! Porque isso é um espírito que está ali dentro da pessoa. Hoje eu posso falar isso, porque eu passei por isso. Isso não aconteceu uma vez só, então? Não, isso muitas era vezes. Várias vezes. Eu ficava bloqueada no chão, como morta. É verdade mesmo. Bem, quantos internamentos? 4. 4? 4 da parte de psiquiatria, mas vários internamentos para conseguir descobrir qual era a minha doença. Porque eu tive vários internamentos, vários exames eu fiz. E a senhora foi diagnosticada como depressiva? Depressiva crônica, louca. Louca mesmo? Louca, perigosa, muito perigosa. Eu corria tanto que a Segurança Social estava atento à minha filha, porque ela na altura era menor, porque eu podia a matar. A senhora era um perigo para a filha, para a sociedade, para os vizinhos, quando jogou fogo na casa. Eu, quando saí da psiquiatria, o ódio é tal coisa. Pensam que a psiquiatria ou um psiquiatra ou um psicólogo vai ajudar. Não ajuda. Eu fui acompanhada e não ajudou. Eu ficava ainda com mais raiva. Não é que eles não queriam lhe ajudar. Mas a gente quer deixar bem claro isso. Sim. Mas não consegue, né? Não conseguem. É uma luta desigual, né, Bispo? Eles vão com o conhecimento que têm, e é de suma importância falar que tem ajudado muitas pessoas também, mas a medicação, o apoio, tudo aquilo, é uma luta desigual, porque não vai extrair a raiz do problema, que é um espírito maligno dominando a alma daquela pessoa. É isso, a psiquiatria, um psiquiatra não consegue arrancar um espírito, porque eu tomava 6 comprimidos por dia e andei assim durante 4 anos a ser acompanhada, e eu ia na psiquiatra e eu vinha do mesmo jeito.
eu a ser acompanhada pela psiquiatra foi quando eu joguei fogo na casa. Olha só. Eu já estava a ser acompanhada. E não adiantou. Eu saía da psiquiatria ainda com mais raiva da família, por me ter lá metido. Então eu chegava à casa, eu lembro que eu tive alta, era 5h30 da tarde, era 8h30 da noite, já estava a ser internada de novo. Porque eu peguei numa faca para matar o meu ex-marido. Ele só conseguiu foi fugir e cá fora chamar pela polícia. E eu lembro que o meu filho tentou-me segurar, mas a força era tão forte, ele já era um homem, e eu consegui escapar dos braços dele, foi quando eu tentei me suicidar, lançar-me da varanda abaixo. Aí ele ainda me caçou pelas pernas e aí já vieram os policiais e caçaram-me. Era qual andar que vivia nessa altura? 3º andar. A senhora estava mesmo para se jogar? Estava mesmo. Então o seu pensamento de matar-se... Ninguém me vai levar para a psiquiatria mais, então eu vou-me julgar ali. Foi onde eles me caçaram. Então, peraí, em psiquiatria a senhora foi internada 4 vezes. 4 vezes. Mas se for contar então todas... Olha, nem 15, 20? Quanto, é verdade, muitas vezes. Muitos internamentos muitos mesmo, internamentos, né? Porque eu pressentia aquele peso e eu já sabia que me ia dar e eu fugia para o hospital. Porque eu já sabia que só com o poder do soro eu acalmava. Mas também quando acabava o efeito do soro... Ficava mais violenta. Ainda mais violenta. Essa mulher que vocês estão vendo aí, deixa essa imagem aí, por favor. Essa senhora que vocês estão vendo era um perigo para a sociedade. Era um perigo para a família. Era um perigo para os vizinhos. Se você fosse vizinha dessa mulher aí, você podia morrer. Você que está me acompanhando agora, se você fosse vizinha dela, você podia ser morta por ela. Olha quem ela era. Veja como é que essa mulher era. Essa foto que você vê foi um dos internamentos, porque só com soro e sedativos é que acalmava essa senhora. E é assim que as pessoas têm chegado na Igreja Universal. As pessoas que vêm na Igreja Universal chegam nas últimas, são nos piores quadros clínicos, nos piores níveis de depressão, na depressão crônica. Pense comigo. Se teve cura para ela, porque ela está aqui, não vê mais nada da depressão. Eu queria que mostrasse o rosto da dona Cristina, porque eu acho muito bonito o sorriso que vocês demonstram aqui, dona Cristina. Não tinha esse sorriso no seu rosto? Não tinha, e não é sorriso forçado, é autêntico, é espontâneo, não é? É muito. Verdadeiro. Verdadeiro. Porque hoje carrega uma alegria. Alegria, uma paz que só Deus pode explicar, essa paz. Só Deus mesmo. Só mesmo, porque esse vazio só mesmo o próprio Deus pode preencher. Não há nada neste mundo. A depressão a gente pode colocar que é a doença da alma, não é? É na alma. Não é no mesmo. corpo. Não. Não é no coração. Não. É a alma da pessoa triste. A alma triste. Vazia. Vazia, é um buraco, aquilo é uma dor, é negro. É ali um buraco negro, é uma dor que só quem está com depressão consegue expressar isso. Hoje, a minha filha me entende, porque ela está a passar por depressão também. Ah, mas ela agora já tem o exemplo da mãe, né? Ela tem o exemplo da mãe. Mas, dona Cristina, então, nesses anos de depressão... Ela a senhora hoje procura ajuda para... Em você, não é? Sim. Ela vai encontrar também. Como você também vai encontrar. Se você fizer o que ela fez, você também vai ficar livre. E eu sei que ao longo dos anos na sua depressão, você vem tentando sair dela, não é verdade? Você já foi também psicólogo, psiquiatra, toma antidepressivo. Não estou dizendo que isso é errado, você fez certo. Mas não resolveu. Você já buscou ajuda na religião, você já foi até em bruxo. Pela sua educação, pela sua educação familiar e religiosa, você nunca imaginou um dia colocar uns pés numa casa de um bruxo. Mas o sofrimento era tão grande que você foi, pagou, resolveu. Estou falando com você que está aí me acompanhando agora. Você resolveu esse problema? Não, não resolveu. Porque o único que pode tirar esse espírito de depressão de você é quem tem o Espírito de Deus. E nós temos.
É por isso que eu digo para você que o tratamento que nós fazemos domingo, 4 horas da tarde, você fica curado. Não paga nada. Sempre andam dizendo que na Igreja Universal leva o dinheiro das pessoas. Deixa a sua carteira em casa, deixa os cartões em casa, deixa tudo em casa. Sabe o que eu quero que você traga? Todo o seu problema, todo o seu sofrimento. Traga os antidepressivos que você toma. Traga todos os males, os problemas, a dor, a tristeza. Isso pode trazer, porque nós vamos arrancar de você. Eu digo isso com autoridade para falar e ninguém vai poder falar que eu estou errado. Ninguém vai poder falar que eu estou errado. Ninguém. Porque nós mostramos aqui com fato. E eu digo com toda certeza que você vindo, você também fica curado. Aceita esse desafio? Você já não tem mais nada para perder. A depressão já fez você perder tudo. A depressão faz a pessoa perder a vontade de viver, perder a família, perder o gosto pela vida, perde trabalho, perde tudo. A sua vida tem sido de perdas atrás de perdas. Então, domingo agora, dia 10, às 4 horas da tarde, marca bem, é domingo 4 da tarde, que eu estarei aguardando por você, para você participar desse tratamento, para a cura da depressão. É uma reunião que nós fazemos aqui na Igreja Universal do Porto, nessa igreja que você vê aqui do meu lado. Você vai entrar por essas portas aqui, você pode entrar triste, deprimido, angustiado, com pensamento de morte, achando que não tem mais saída nem solução, mas tem sim. Rua Egas Muniz, número 485, próximo do Quartel Militar da Constituição. Você pode estar me acompanhando de uma cidade longe, distante, mas vai valer a pena você fazer os quilômetros que tem que fazer para vir aqui. Eu já recebi pessoas de Viana do Castelo, de Braga. Eu já recebi pessoas que vêm de cidades distantes para participar desse tratamento aqui nessa igreja, porque querem alcançar a cura. E eu sei que você que está me acompanhando também quer alcançar a sua cura. Então é domingo, 4 horas da tarde, que eu estarei aguardando por vocês. Tá bom? Esse mesmo tratamento acontece em Vila Nova de Gaia. O Marcos está aqui, tem sempre estado comigo aqui no programa. E o que eu vou fazer, ele vai fazer a mesma coisa. É tirar esse espírito de depressão que está em si. Exatamente. Nós temos provado com fatos. É um testemunho mais forte que o outro. E pessoas que têm sofrido há anos. A senhora Cristina ficou 10 anos esperando pela mudança. Se calhar você está menos tempo esperando para mudar. Mas se hoje mesmo você tomar uma atitude, me procurar aqui neste lugar que você acompanha aí, você vai entrar por essas portas, vai acabar essa depressão, vai acabar essa tristeza profunda e todo o pacote de sofrimento que você tem trazido consigo. Na Rua do Agüero, número 151, é na Rua do Centro de Emprego aqui em Vila Nova de Gaia. Você pode me procurar a partir já das 3 horas da tarde. Isso. Eu estarei pronto para lhe atender. Eu vou olhar nos seus olhos e eu vou determinar o fim desse sofrimento. Isso é importante ele falar. A reunião começa às 4, mas a partir das 3, eu e ele, e nós temos uma equipa. Nós temos pessoas com a gente que tinham depressão, nós temos um grupo preparado, é o grupo que a gente chama antidepressão. Vão falar a mesma língua que essa pessoa está passando. Entende essa pessoa. Exato. Não é verdade? Então, você vai chegar, vai ter pessoas prontas para lhe ajudar a partir das 3 da tarde, nesse domingo. Antes e depois da reunião, nós lhe atendemos e não paga nada. Pagou muito nos psicólogos? Nos psicólogos, a consulta todos os meses era 130 euros. Todos os meses? Todos os meses, durante 4 anos. 4 anos. E a medicação? Faz a conta aí. 130 vezes 12, para ver quanto que ela gastava no ano. 1.300, 1.560 a senhora gastou no ano. Não é isso? Agora multiplica por 4 aí, faz favor. Para ver nesses 4 anos quanto que ela gastou. 6.240 euros a senhora gastou só no psicólogo. Só no psicólogo. Não estou aqui falando que é errado, tá bom? Antes que as más línguas de plantão fiquem falando, não é isso que eu estou falando, não. Estou dizendo que ela fez e não resolveu. Pagou. Se resolvesse, valia a pena. Acabou? Que bom. Não é verdade? Mas não resolveu. Não resolveu. Antidepressivos, quanto que era mais ou menos? A senhora lembra os remédios que a senhora gastava? Eu lembro que os remédios, na altura, eu pagava
todos os meses era 37 € naquela medicação. Em todos eles, Sim. nas medicações? Ela mudou várias vezes, porque eu ia, não resolvia, mudava mais forte, tornava mais forte. E aquilo que a medicação fazia eu transpirava por todos os lados. Eu tinha que mudar os lençóis todos os dias. O meu ex-marido nem se aproximava de mim, porque eu estava sempre toda molhada. Era a coisa que isso fazia. Não resolveu? Nada, aquilo mas era um desconforto, a medicação, era um desconforto. E aí, não resolvendo com a psicologia e com a psiquiatria, começou a andar nos bruxos? Fui para os bruxos. Bruxos era a minha... eu achava que era a minha alternativa, não era? Já nada resolve, vou nos bruxos. Cartomantes que lançavam cartas. As cartas diziam o quê? As cartas mostravam-me uma imagem que era eu. Que era um velho com uma capa preta que eu estava assim. Eu estava Mas as cartas diziam que a senhora ia sair daquela situação? Ia sair daquela situação, só que não saía. Ficava ainda pior. Aí a senhora voltava lá, não saí. E aí? Eu ficava, era com uma força, um peso ainda maior. Era maior. Assim que eu ficava. Então, cartomante, não o que as cartas diziam não valeu. O que mais que a senhora foi? Depois fui numa bruxa. Foi cá em Portugal ou foi em outro país? Foi em Portugal. Aqui Todos os bruxos de Portugal. Eu, mesmo estando fora, eu comunicava com os bruxos em Portugal. A senhora vivia em outro país? Vivia noutro país. Mas comunicava com os bruxos daqui? Daqui. Lembro que foi uma africana que eu recomendei um trabalho para ela, eu tive que pagar na altura 1.500 €. De uma só vez? De uma só vez, porque ela tinha que sacrificar um animal e tinha várias coisas de ter que comprar, e então eu confiava naquilo. Eu ia ficar curada, o meu ex-marido ia largar as amantes, e então eu ia ser feliz para sempre. E aí pagou os 1.500? Eu pagava, fazia transferências bancárias, vários bruxos que eu fui, até que não resultava, ele não largava as amantes. Aí foi quando eu pedi para ela o matar, para fazer a magia negra. O ódio era tão grande que eu queria matá-lo. Eu tinha que matar. A senhora já tinha tentado com faca? Já, mas não já resolvia. Tinha tentado jogando fogo na casa? Não resolvia. Não conseguiu matar. Então a senhora partiu para a magia negra para matar seu ex-marido? Para matá-lo. Aí ela disse que não ia valer a pena porque ia me enviar umas coisas, que eu ia fazer aquele trabalho que ela mandava, eu fazia tudo direitinho. Então a senhora foi seguida por uma bruxa durante algum tempo? Eu andei quase esse tempo todo com a depressão acompanhada pelos bruxos. Sempre era bruxos. Psicólogo de um lado e bruxo do outro? Bruxo do outro. Psiquiatra de um lado, bruxo do outro. Era isso. Antidepressivo de um lado e os tratamentos do bruxo do outro. Bruxo do outro. Pagando de um lado, pagando do outro. Minha vida aí ela veio na Igreja Universal e não pagou nada. Nada. Zero. Ouviu? Pagou na Igreja Universal? Nada. Zero. Em 3 minutos ela ficou boa. Eu fiquei boa. 3 minutos ela ficou boa. Eu falei que eu não ia levantar mais a minha voz aqui, mas eu tenho que levantar a minha voz para ver se você acorda. Eu tenho que falar assim. E ainda dizem que a gente rouba as pessoas. Olha aí, cadê o roubo? Mentira. Cadê o roubo? É mentira. Bem, a bruxa não resolvia. Não resolvia a bruxa. Eu mandava fazer várias coisas e eu fazia tudo direitinho. Eu usava a minha fé naquilo. Eu lembro, é fé, isso é fé, sim. É uma fé, mas é uma fé errada. Uma fé que hoje eu sei que é errada. É a fé no diabo. O diabo ainda destruía mais a minha vida, ainda ria mais da minha cara. Que em vez de uma amante, ele tinha várias. A senhora tinha religião? Eu tinha a minha religião católica, eu ia na missa. Ia na missa e a minha vida é um inferno. Era? Era um inferno. A senhora buscou ajuda na religião também? Falou com as pessoas lá? Ali não se falava. Não? O padre reza a missa e... E vai-se embora? E vai-se embora. Nunca falou consigo, não? Nunca. Eu lembro que na psiquiatria tinha uma capela católica, onde se nós quiséssemos ir na missa, nós íamos. Então eu ali eu comecei a lembrar se Deus existe, eu não ia mais na missa, talvez eu estou a sofrer porque eu deixei de ir na missa. Foi esse pensamento. Aí eu fui ter com um padre jovem,
E ele fez questão, eu no fim da missa, daquela capela, ele ficou de me fazer uma visita na psiquiatria. Ok. Ele me visitou e conversou comigo, mas nada adiantou a conversa dele, porque ele nada passou para mim de especial. Não houve conforto, não houve oração, não houve libertação, ele não fez nada. E eu não sei para que é que este homem, eu fiquei com uma raiva dele. Não sei para que este homem veio falar comigo. Ele não fez nada. Não trouxe solução. Nada trazia solução. Nada. Aí, quando a senhora foi convidada para vir à Igreja Universal, foi qual igreja que a senhora foi primeiro? Foi aqui ou foi lá no estrangeiro? Foi no Luxemburgo. A senhora vivia em Luxemburgo, Fiz. não é? Aí a senhora assistiu à reunião. Assisti à reunião. Foi uma reunião de libertação. Foi a minha primeira reunião. Foi? Foi uma sexta-feira. Uma sexta-feira. Naquela altura não tinha esse tratamento específico para a cura da depressão. Mas tinha uma reunião, e tem, de libertação, que é sexta-feira. Então a senhora participou daquela reunião. E a senhora estava falando que o pastor se aproximou da senhora para conversar consigo. Sim. Coisa que a senhora não tinha na religião. Eu não tinha, porque eu lembro que eu saí da psiquiatria quando a família não falava comigo e eu fui na missa. Assim, bem, vou começar a ir à missa a ver se resolve. Talvez é porque eu me afastei da missa. Aí eu lembro que eu chorei, toda a missa eu chorei. Chorei a tristeza, aquele vazio. E eu olhava para aquela imagem do Deus morto ali, aquela imagem, e eu olhava para ele e eu falava para ele, mas eu punha-me a pensar como é que ele me pode ajudar. Mas isso é uma imagem, talvez ele lá em cima me ouça. E vinha esses pensamentos à minha cabeça. Lembro que o padre olhou para mim, viu que eu estava constantemente a chorar, não foi capaz de descer daquele altar e vir falar comigo. Na Igreja Universal não foi assim? Não foi assim, porque a primeira vez que eu entrei, o que me chamou mais a atenção foi ele querer falar comigo. Eu falei mesmo para a pessoa que me levou. Eu vou esperar aqui nesta cadeira que eu vou chamar o pastor para vir falar contigo. E eu fiquei assim, ele quer falar comigo? Eu achei estranho, porque eu não estava habituada a isso. E ninguém quer falar comigo, não posso falar, ninguém me entende. E aí a primeira coisa, ele saiu logo, foi segundos, saiu da porta de um escritório que ele estava ali e subiu para o altar, puxou uma cadeira para mim. E eu pus a falar, que não acabava mais. Era tanto sofrimento que eu falei tudo. E no final eu vi que aquele homem me ouviu tudo, sem falar nada. E as palavras que ele falou foi: você vai sair dessa, você consegue, Deus vai mudar. E aquelas palavras ficaram ali plantadas. E eu, que solução, aqui tem solução. Ninguém falava isso para mim, nem o bruxo. Nem o bruxo dizia, tudo vai mudar, não mudava nada. A minha vida virava, era um inferno ainda maior. Então o pastor afirmou. Como eu falo aqui no programa, não é? Tem cura. A gente fala que tem cura para você, tem saída para você, tem solução para o teu caso. Você pode ser feliz. O que ela ouviu há anos atrás, você está ouvindo agora. Você aí está ouvindo agora. Então, ele fez oração na senhora. Fez uma oração ali, eu vi um alívio, uma paz. A oração levou mais do que 3 minutos? Não? Foi segundos. Segundos, até que ia começar a reunião. Aí ele fez oração, a senhora recebeu aquela paz na hora? Foi uma paz na hora, o que é isto? Eu saí tão leve dali de cima do altar, eu assim, aqui, eu não sei o que é que tem aqui, mas eu ainda não tinha entendido que era o poder de Deus ali. Porque eu não sabia, só com o tempo é que eu fui... Tanto é que, deixar claro uma coisa, eu ia na missa e ia na Universal. Ok. Eu primeiro ia na missa. Ok. Às 8 da manhã. Ok. E depois é que ia às 10 da manhã para a Universal. Então a senhora saía da missa para a Igreja Universal? Para a Igreja Universal, porque eu ainda não tinha entendido o trabalho da Igreja Universal. Na missa chorava a reunião toda e ninguém se aproximava? Nada. Na Igreja Universal? Eu andei assim um mês e tal. Mas foi só com a oração do pastor que veio o alívio? Só com a oração. Naquela primeira vez que a senhora foi,
Já teve algum sinal em casa, alguma diferença? Dormi toda a noite. Foi? Tudo. Cheguei a casa alegre, muito feliz. e eu lembro que eu queria voltar outra vez porque eu achava que ali era só um tratamento que eu tinha que fazer, mas que não era religião, que não era uma igreja. Eu achava que ali não tinha nada a ver com a igreja. A Igreja Universal? Sim. Eu só ia tratar e ia ficar... Ia tratar e acabou. Uhum. Eu pensava, porque muita gente pensa que vai lá e recebe a cura e depois acabou. Mas, você entendeu que tinha muito mais do que aquilo, não é? Foi. Muito mais. Eu depois comecei a entender que tinha muito mais quando depois eu ouvia os cultos ali, a palavra que me foi libertando. É que eu vi, eu estou numa religião errada, eu estou aí no sítio errado, eu não posso ir mais ali. Quando eu ouvia falar em imagens, que eu tinha ouvidos e não ouvia, eu andei anos, eu dormia com uma imagem, eu pegava na imagem daquela santa de Fátima, eu dormia com ela, quando o meu marido não vinha dormir a casa, era ela a minha proteção. E eu, meu Deus, estou tão errada. Protegia? Protegida, eu estava nada. Não, mas a senhora sentia-se protegida? Eu sentia-me protegida por aquilo. Mas quando eu comecei a ouvir a palavra e eu, meu Deus, humilhei-me a Deus. Quando eu vi que eu estava tão errada, que me ensinaram uma religião tão errada, aí eu libertei-me de tudo aquilo. Sofri as consequências, levei uma porrada, quase o meu ex-marido me matou. Porque começou a vir na Igreja Universal? Porque eu fui na Igreja Universal e porque eu parti todos aqueles bonecos. Que coisa, hein? Foi... Mas foi sua fé, ninguém mandou você fazer isso, Ninguém mandou né? fazer isso, não. Eu é que ouvi. O pastor não falou para você fazer isso? Eu ouvi numa das reuniões, o pastor deu um exemplo que até estava com um obreiro, que quando nós nos postávamos diante de uma imagem, que era o diabo que estava por trás. Aí eu fiquei com uma raiva, cheguei a casa... Bom, gente, olha só, ela está sendo aqui transparente, ela está sendo sincera com você. Parti tudo. Porque ela não encontrou a solução em todos esses lugares que ela foi. Eu sei que a barreira que muitos de vocês têm para vir na Igreja Universal é a questão do dinheiro. Deixa eu olhar aqui, porque aqui eu não tenho nada que esconder, e eu não tenho nada que temer e nem nada a perder. Então eu gosto de olhar aqui nos seus olhos, porque eu sei que essa é a barreira que você tem. Porque a mídia, de uma forma geral, e as pessoas, de uma forma geral, falam que na Igreja Universal você vai perder o dinheiro que você tem. Você já não tem nem dinheiro. Já não tem nada. Mas se ainda tem alguma coisa, deixa em casa. Ninguém mostra isso daqui. Se as reportagens fossem sérias, com respeito ao trabalho da Igreja Universal, então pegaria a vida das pessoas que vêm na Igreja Universal e falariam sobre a transformação que acontece. É o que nós estamos fazendo aqui. Para você que está sofrendo, e toda a gente diz que para você não tem jeito, para você entender que tem jeito sim. Tem solução para o seu caso. Você pode ser feliz, meu amigo. Agora você tem que tomar uma decisão. Você está ouvindo aqui o testemunho da dona Cristina. Qual é a decisão que você vai tomar na sua vida? Continuar aí sofrendo, gemendo, cheio de problemas, achando que não tem mais solução nem saída, ou vai aceitar esse convite? Mais do que um convite, é um desafio que nós fazemos, de estar nesse domingo agora, 4h da tarde. É domingo, 4 da tarde. Ela foi atendida. Eu vou te atender. O Marcos vai te atender. Nós fazemos o tratamento para a cura da depressão domingo, 4 da tarde. Se você chegar antes, a partir das 3, nós já estamos à sua disposição para lhe ajudar. Depois, quando acabar, nós continuamos à sua disposição para lhe ajudar. Você não vai pagar nada. Nós vamos fazer a oração em você, que em menos de 3 minutos, eu garanto para si, essa tristeza vai sair, esse peso vai sair. Os pensamentos negativos vão sair. Garanto para você que vai sair. Todos os testemunhos, não é um ou outro não. Todos os testemunhos que nós trazemos aqui, as pessoas falam isso. Que elas, no mesmo dia que foram, dormiram bem naquela noite. Só já não dormia bem há muitos anos.
Muitos. Há 10 anos que eu não sabia o que era dormir. Antes já não dormia muito bem, porque era normal. Já achava que era normal, já era né? normal, mas com a depressão aí é que piorou. E eu quero também deixar uma coisa clara, que ela recebeu o convite de alguém que a conhecia no local de trabalho, que via ela desmaiando. Se eu estiver errado, me corrija. Sim. Não é isso? Lhe deu o convite, alguém da Igreja Universal. Sim. E ela guardou esse convite dentro de uma Bíblia que ela tinha em casa. O convite ficou lá quantos anos? 10 anos. 10 anos ela guardou esse convite. Então, me faz entender que no princípio da depressão, dos problemas, você ganhou aquele convite. Não deu atenção àquele convite. Não dei atenção. Como muitas pessoas ouvem o programa, é verdade. Recebe os convites e a gente tem uma revista, não sei se a revista está ali, já vai pegar. A gente tem dado uma revista e você, se ainda não recebeu, deve receber essa revista que fala sobre a cura da depressão e muita gente ignora. Deixa eu pegar ela aqui que acabou de chegar. Está aqui, ó. Essa revista aqui, ó. Fique livre da depressão em 3 minutos. Sem internamento, sem remédio e gratuito. Está aqui a revista, olha. Está aí, ó. Nós estamos distribuindo nos metros, né, nos locais. Tem aqui o testemunho da... Esqueci o nome dela. Carla Alexandra, que tinha depressão. Tem aqui o testemunho do Dr. Liberto, que ele já teve aqui no programa Não Desista, que passa às 7 da manhã. Trabalhava na área da saúde. Olha só o que ele fala. Olha aqui, ó. Fiz a licenciatura sempre acompanhado por uma psicóloga e uma psiquiatra. Essa era a vida do seu Liberto. Tem aqui também o caso da dona... Deixa eu ver o nome dessa senhora, que eu já não me lembro. A dona Tereza. Olha, era uma sensação de tristeza e vazio, escuridão profunda. Então, essa revista aqui, nós estamos distribuindo. Então, muitas pessoas estão recebendo e estão ignorando. Estão ignorando. Você fez isso durante 10 anos. 10 anos. Depois de 10 anos, muitos de vocês estão acompanhando o programa e estão deixando para depois. Então, quanto mais tarde você toma a decisão de vir, é mais tempo de sofrimento. Mas se você vier domingo agora, olha aqui para aqui, por favor, aqui. Bota aqui nessa câmera aqui fechada. Se você vier domingo agora, nesse domingo você fica livre. É isso mesmo que você está falando, ouvindo. Nesse domingo acaba. Eu te aguardo aqui no Porto, tá bom? Na rua Egas Muniz, número 485, próximo do quartel militar da Constituição. 4 da tarde. O Marcos estará em Vila Nova de Gaia. Exatamente, na Rua do Agüero, número 151, é na Rua do Centro de Emprego em Vila Nova de Gaia. Um detalhe, quanto mais essa pessoa, bispo, deixar o tempo passar, mais o problema vai se avolumando e crescendo. O tempo não vai colocar um ponto final no sofrimento. É só o poder de Deus mesmo. O problema é como uma árvore. Exato. Que conforme vai passando o tempo, as raízes vão ficando cada vez mais profundas e mais fortes. Isso é a depressão. Então, se não cortar, é o que o Bispo Domingos tem falado aqui no programa de manhã. Um pacote de problemas. Outros tantos problemas. É o que o Bispo Domingos tem falado aqui de manhã. Se você não acabar com a depressão, ela vai acabar com você. Verdade. Concorda comigo? Concordo. Ela estava acabando consigo. Estava acabando comigo. Só que as pessoas não sabiam como acabar com a depressão. Agora sabem porque você está mostrando como acabar. Além da depressão, já não temos muito mais tempo, daqui a pouco eu vou fazer oração, tá bom? Vou fazer oração por você. Você pode deixar um copo d'água preparado aí perto da sua televisão. Nós vamos pedir a Deus por si, tá? Mas olha só, ainda temos aqui algum tempinho, dona Cristina. Além da depressão, teve outros problemas de saúde. Eu tive a hepatite B, onde não tinha cura também. Era, e isso foi-me detectado aqui em Portugal após o nascimento do meu primeiro filho. E eu carreguei essa doença até chegar ao centro de ajuda. A Igreja Universal? Sim, a Igreja Universal. Era, e eu carreguei essa doença durante esses anos todos porque eu tinha que carregar essa doença. Os médicos diziam que não tinha cura, que era como uma pessoa ser diabética, que não tinha cura e que eu tinha que continuar com essa doença. Tinha limitações essa doença? Tinha muito cansaço,
Além da depressão, a hepatite B. Era hepatite B. Na alimentação tinha alimentação? Não sei, eu não entendo disso. Tinha que evitar, por exemplo, não podia tocar em bebidas alcoólicas, isso não fazia, por isso não era isso que me afetava. Cheguei ao ponto de me querer fazer um transplante de fígado, que estava tão avançados os anticorpos naquela doença que eu ia ter que fazer um transplante de fígado. Que coisa, hein? E foi curada também? Eu fui curada, fui completamente curada. Dorme bem? Durmo bem. Tem alegria? Alegria. Tem paz? Tenho muita paz. Acabou esse problema da depressão, da hepatite B? Tudo. Hoje você refez a sua família, está casada, não é? Casada e bem casada. E bem casada. Sou muito feliz, tenho paz, que é o Espírito Santo, que é o meu bem mais Com certeza precioso. os seus filhos, que Dou cresceram... muito bem com eles hoje. Cresceram com uma hoje mãe... eu peço para eles perdão por não ter sido aquela mãe que devia. Hoje ajudo muito a minha filha com boas palavras. Claro. Tu consegues, aquelas palavras que eu não tive quem me desse a mim, que pudessem passar para mim. Só que mais do que palavras, porque a palavra é bom. É bom. Só que mais do que palavras é o Espírito de Deus. O Espírito. Que entrou nela, que vai entrar em você. Tá bom? Então, nesse domingo, 4 da tarde, nós estamos aguardando por si. Você sabia que mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo? A doença é já considerada a epidemia do século. Tristeza profunda, isolamento social, apatia, desespero são alguns dos problemas por que passa quem vive lado a lado com esta doença. Saindo da depressão.pt. Aqui você irá descobrir mais sobre a doença que está a enfrentar, conhecer casos verídicos de quem venceu a depressão e saber como receber a ajuda que precisa para ultrapassá-la. A depressão é uma doença solitária, por isso aqui você irá encontrar ferramentas e espaços próprios onde poderá ver-se livre deste problema. Um tratamento gratuito, sem remédios ou exames. Saindo da depressão.pt. A cura existe e você pode encontrá-la. Agora nós vamos orar, nós vamos falar com Deus para que você encontre a força necessária para sair dessa situação que você se encontra. Eu vou orar junto com a dona Cristina. Você se importa de me dar a mão? A gente vai unir a fé aqui, tá bom? Coloca o seu copo d'água ali, dona Cristina, por favor. Você vai dar a mão ali ao pastor. Aqui nós vamos fazer uma corrente positiva por você. Meu Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós damos as mãos aqui no estúdio em oração em favor dessas pessoas que pensavam que não tinha mais solução para elas. Elas pensavam que estava tudo perdido, mas entenderam aqui no programa, através do testemunho da dona Cristina, que tem solução, que existe uma saída e que elas podem ser felizes. Por isso, eu peço que esse poder, o teu poder, vá lá agora, meu Pai, ao encontro dessas pessoas que estão desesperadas, angustiadas, deprimidas, oprimidas, que essa tristeza saia de dentro de você agora, essa angústia acabe agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós determinamos. Seja livre, meu amigo, seja livre desse peso, dessa angústia, desse mal. Que a sua água seja consagrada e quando você beber, você beba do poder de Deus em nome do Senhor Jesus. E todos que creem digam assim seja e graças a Deus. Vamos beber da água com fé. Dona Cristina, pegue a sua água. Vamos beber agora.
nosso tempo já acabou, mas começou agora. Se você aproveitar tudo que foi falado, começa uma nova etapa de vida para você. Nesse domingo, procure-me no Porto ou em Vila Nova de Gaia. Nós estaremos prontos para lhe ajudar, tá bom? Que Deus abençoe, um grande abraço. Bom dia. Obrigado por ter vindo. Bom dia, pastor Marcos. Bom dia e até amanhã.